O assunto que nós vamos ver agora, que é o calor sensível, ele envolve o conhecimento de capacidade térmica e calor específico. Então, eu sugiro que se você ainda não assistiu a essas aulas ou a esses vídeos, assista. Vai ficar muito mais fácil e mais tranquilo para você para assistir esse aqui depois. Mas vamos lá. Vamos falar em calor sensível. É fundamental. Acompanhe aí. Mas antes da gente começar, não esqueça, se gostar do vídeo, dar um like, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber aviso quando a gente mandar um vídeo novo. Então vamos falar em calor sensível. O que é isso daí? Para você entender melhor, vamos imaginar uma jarra em cima daquele nosso aquecedor elétrico. Vamos colocar água nessa jarra e vamos medir a temperatura dessa água. Temperatura inicial da água, θ0. Você liga o aquecedor, a água começa a receber calor e a sua temperatura aumenta até chegar a um valor θ, temperatura final. Portanto, a água sofreu uma certa variação de temperatura Δθ, ok? Vamos então falar na sua capacidade térmica. Nós já medimos isso. Capacidade térmica é aquela grandeza que mede a tendência que o corpo tem de manter a sua temperatura. Capacidade térmica pode ser calculada assim: quantidade de calor trocado dividido pela respectiva variação de temperatura. Neste caso, esta substância, no caso a água, ela tem um certo calor específico. Czinho, lembra dele? E o que é o calor específico? É a razão entre a capacidade térmica e a massa. Agora, se eu trouxer a massa para cá multiplicando, eu vou poder escrever que capacidade térmica é a massa vezes calor específico. Bem, daqui a gente já vai poder escrever isso. Ó, acompanhe. Ó. Se capacidade térmica é Qzão sobre Δθ e capacidade térmica é massa vezes calor específico, igualando os dois, a gente vai poder escrever que Q sobre Δθ é igual a M vezes C. Trazendo a variação de temperatura Δθ para cá, eu posso escrever a expressão final do calor sensível. Esse calor aqui é chamado de calor sensível. Por quê? O calor sensível ele sempre vai ocorrer quando o corpo estiver sofrendo uma variação de temperatura. Então, temperatura final menos temperatura inicial é a nossa variação de temperatura Δθ. E este calor agora, nesse caso, chama-se calor sensível. Então, o que é o calor sensível? O calor sensível é aquele que o corpo troca e, em decorrência dessa troca de calor, ele acarreta variação de temperatura. Então, calor sensível é aquele calor que acarreta variação de temperatura no corpo. Tranquilo. Alguns chamam essa expressão do quimacete, né? Eu costumo dizer que é o nosso Quimac delta. Olha aí, ó, Quimac delta, tá? Dá uma olhada. Neste caso aqui, importante isso daqui, mas muito importante. Quem comanda o show de unidades, porque aí você vai ter massa, temperatura, calor específico, calor. Quem comanda o show de unidades aí é o próprio calor específico, o Czinho. E olha por quê, ó. Se ele estiver em calorias por grama por grau Celsius, ou seja, é ele quem vai indicar quais unidades você vai usar, fique atento. Se ele estiver em caloria por grama grau Celsius, o calor Q você vai trabalhar com ele em calorias, a massa M em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Então, é muito mais fácil eu mudar aqui o calor, a massa e a variação de temperatura do que querer mudar esta unidade aqui. Bom, mas ele pode vir também na unidade do SI, que é o Joule por quilograma por Kelvin. Dá uma olhada. Isso quer dizer o quê? Que o calor Q, por ser energia, você vai estar medindo em joules, a massa obrigatoriamente em quilogramas e a variação de temperatura em Kelvin. Olha aí. Mas, dica final. Dica final. Qual é? Não se preocupe muito em querer transformar de Kelvin para grau Celsius para Kelvin. Por quê? Aquele número que ele te der, ou seja, a variação de temperatura na escala Celsius, é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. São as mesmas. São iguaizinhos. Por quê? Porque o tamanho de 1 Kelvin
é igual ao tamanho de 1 grau Celsius. Ok? Então essa é a dica. Não importa, ele deu em grau Celsius, deu em Kelvin, a variação de temperatura não precisa mudar. Aquele número que você calculou, o que ele te deu, é só usar. Ok? É isso.